Porque, por exemplo, em relação à Síria, quando eu decidi para a Síria, muita gente, né, que gosta de mim, me dizia, cara, não vai, é arriscado, você pode morrer. Eu dizia, é claro que eu sei que eu posso morrer, eu estou indo cobrir a guerra, né? Então assim, eu sei que posso morrer, mas eu quero fazer esse trabalho. É que nem a bungee jump. Eu pensei várias vezes, cara, em relação a ir para a Síria. Eu pensava, cara, eu posso morrer lá, né? Antes de eu ir para a Síria, Petri, eu fui para a cidade chamada Homs, né? Cidade que ficou totalmente destruída, cara. Parece filme de guerra, as imagens de Homs. Porque era onde tinha mais... Quem quiser dar uma pesquisada, coloca no Google Homs, H-O-M de Maria S. Homs, H-O-M-S. E vê lá as imagens. Uma cidade que antes da guerra tinha quase 2 milhões de habitantes, tamanho de Curitiba, uma cidade grande. Né? E depois chegou a ficar com 500 mil, ou seja, pessoas fugiram, todo mundo saiu com medo. Aqui tem umas fotos de Homs. Ó. Olha isso, cara, olha a cidade totalmente destruída. Essa foto aqui, ó, que está mostrando um hotel azul aqui, essa última foto da direita, esse é um hotel famosíssimo lá de Homs. Esse hotel ficou todo destruído, não caiu tudo, mas assim, todo cheio de bala, entendeu? Isso aqui é a cidade, cara. Olha essas fotos aí, ó. E lá eles destruíram tudo porque é onde tinha mais rebeldes, né? Exatamente. Contra o governo, né? Era uma cidade. Essa foto aqui, que está agora com o mouse em cima, a da direita, essa foto aí, eu passei nessa rua. Essa foto tem no meu livro. Eu passei nessa rua. Enfim. E eu sabia que era muito arriscado. 2 meses antes de eu chegar em Homs, teve um ataque do governo que matou, entre outras pessoas, 2 jornalistas. Uma mulher britânica e um fotógrafo francês. Cara, mataram uma mulher britânica, uma jornalista britânica. Imagina um brasileiro, né? Nada, né? E foi na cidade para onde eu ia, né? Mas por que Síria especificamente? Em relação a que você fala? Por que tu escolheu Síria? Porque problema no mundo tem em vários lugares, né? Porque naquele momento a guerra estava rolando lá, né? Sim, o foco do mundo naquele momento era lá. Eu queria cobrir a guerra, a guerra era lá. Era o país do mundo, por exemplo, hoje seria o Afeganistão, né, onde o clima é mais pesado. Mas ainda assim, no Afeganistão não é uma guerra como até hoje na Síria. A guerra da Síria não acabou ainda. O auge, me parece, passou. Foi a parte mais grave assim no conflito, foi entre 2012, 2015, 2016, por ali. Mas a guerra não acabou ainda. Ontem, eu vi, até hoje tenho contato com as pessoas de lá, ontem eu vi um vídeo de uma explosão do governo. O governo continua atacando esses lugares onde tem bases rebeldes, né? Quem é que tá lá ainda? É o mesmo cara ainda? É o Bashar al-Assad. Bashar al-Assad. Então vamos contar essa história, porque tu fez tudo certinho para ir para lá, né? Tu foi na embaixada, pegou autorização com os equipamentos que tu ia levar, tava tudo nos conformes, né? Tu fez todo o processo burocrático para poder ser um jornalista lá. Isso. Só que aí tu chega lá e tem um ponto específico que tu descumpre para ser um pouco mais ágil na tua jornada, e esse aqui dá um problema, né? Eu fui para a Síria com visto de imprensa, né? O visto de imprensa é um documento que autoriza o jornalista a trabalhar no país, né? Então eu fiz questão de fazer tudo certo, até para não ter nada contra mim, né? Eu peguei o visto aqui em São Paulo, no consulado da Síria, que fica na Paulista. E fui para lá, e o próprio governo me orientou a ir para Beirute, no Líbano, né? E de Beirute ir para a Síria, né? Por terra. Porque com a guerra o aeroporto estava fechado em Damasco, né? Na capital da Síria. Então o governo me orientou a ir para Beirute. E eu fiz isso. Só que no meu no visto de imprensa, né, no meu visto, aqui no consulado, eles colocaram uma observação por escrito, né, em português e em árabe, dizendo que eu deveria me apresentar ao Ministério da Informação assim que chegasse a Damasco. Eu sabia que isso era uma estratégia do governo para colocar um oficial na minha cola, né, um oficial do governo na minha cola, e me impedir de mostrar a guerra de verdade, né? Porque eles faziam, inclusive, isso até hoje fazem, com jornalistas que vão para lá. É tipo na Coreia do Norte, eles mantêm um cara em Damasco, num hotel, e aí uma pessoa do governo vai buscar o cara no hotel, o jornalista, põe numa van,
Passei um pouco por Damasco, mostra, para dizer que a guerra não é assim tão grave, ou que não tem guerra. E acabou. Só que assim, eu saí de São Paulo para ir para Homs. Meu foco era ir para Homs, porque eu sabia que lá era onde a guerra estava acontecendo de verdade. E aí eu não fui no ministério, né? Eu cheguei em Beirute. Primeiro eu tentei entrar por outra fronteira que vai direto para Homs. Foi bloqueado, não me deixaram. Voltei para Beirute. E aí peguei uma van para Damasco. Só que eu sabia que se fosse no ministério, né, iam me impedir de ir para Homs, né? Então por isso não foi o ministério. Aí no dia seguinte, dormi uma noite em Damasco. Tu tentou ir de ônibus, né? Aí quando tu parava primeiro... na fronteira, o pessoal te falava para não ir para Homs, né? O pessoal... Não, todo mundo aqui, cara, eu fiz 2 amigos, um casal de irmãos em Beirute. Eles diziam, não vai para Homs, é muito perigoso. Eu dizia, eu sei que é perigoso, assim. Todo mundo que eu conversava, que eu dizia que era jornalista, estava indo para Homs, diziam, cara, não vai, é perigoso, pode morrer lá. Eu dizia, não, eu sei que é perigoso, enfim. Na fronteira do Líbano, os pessoal do Líbano, né? Sim, falou para ti, cara, tem certeza que tu quer ir para Homs? Era tentando isso. Eu dizia, cara, eu saí de São Paulo, saí do Brasil para cá, não vou desistir agora, entendeu? E aí quando eu cheguei em Damasco, eu não fui ao ministério, passei uma noite lá em Damasco, e foi interessante passar essa noite em Damasco, porque eu vi que realmente não fazia o menor sentido ficar em Damasco, entendeu? Não tem guerra em Damasco. Eu passei, cara, um dia antes de chegar em Homs e ver esse inferno todo, eu passei a noite em Damasco. Eu andei nas ruas de Damasco, sozinho. Tinha cinema aberto, supermercado. No dia seguinte, vi shopping aberto. Eu jantei em restaurante de Damasco. Nessa noite, antes de ir para Homs, eu comi na rua lá, eu sempre esqueço o nome, aquela carne que eles põem e fica rodando no espeto na rua. Ah, eu lembro que estava escrito. Aí o cara corta na hora e fala, nossa, isso estava gostoso pra caramba, enfim. Só teve uma rua, né, que tu entrou, que estava escura. Que era uma rua que tinha prédios públicos. E aí a rua, por ter prédios públicos, pode ser alvo das forças rebeldes. Aí essas ruas estavam bloqueadas e com soldados armados. Mas o resto da cidade, cara, tudo tranquilo. Mas nessa rua é interessante que tu entra lá e com a câmera e tu tenta tirar umas fotos e fazer uns vídeos, né? Eu fui até fazer foto para ver o que acontecia, né? Quando eu peguei a foto, né? Aí o cara chegou perto de mim falando árabe, um soldado armado. Aí eu falei para ele que não falava árabe. E aí ele falou que não podia fazer foto. Aí eu liguei a câmera no modo vídeo. Isso. E fiquei com a câmera na mão, aí filmando, sem eles verem, né? E fiz um vídeo dessa rua lá. E aí não fui no ministério, dormi a noite no hotel em Damasco. No dia seguinte, peguei um ônibus na rodoviária normal e fui para Homs. E aí quando cheguei lá, cara, enfim, o mundo se acabando, tiro, bomba, a cidade já não estava assim como a gente viu aqui nessas fotos, mas já estava com asfalto, grande parte detonado, várias casas e prédios e lojas com marca de tiro, explosão. Mas na rodoviária estava tudo bem ainda, meio que estava tudo meio vazio, assim, não tinha nada acontecendo, né? Que é um péssimo sinal, né? Porque era um sábado e o normal é que aquela rodoviária estivesse cheia, né? Cidade grande e estava quase vazia. Só tinha uns taxistas, né? Tinha poucos taxistas, exatamente. Que aí tem a história que tu tem que convencer um deles a te levar para a cidade mesmo, centro, né? Aí no caminho para lá, a gente vendo barreiras militares, né? Várias barreiras paravam e aí pediam passaporte, eu mostrava, quando os caras viam que eu era jornalista, que estava com visto, tudo legalizado, liberavam, até que numa barreira militar não liberaram, pegaram passaporte, me colocaram, eu estava num táxi, né? Me levaram até um ponto, me tiraram do carro, o carro foi embora e eu fiquei no chão, cercado por militares sírios, os caras apontando arma na minha cabeça, gritando comigo em árabe. Foi bem punk, cara. Antes de entrar tu tinha que ir até o hospital, né? Eu ia encontrar com o meu contato no hospital, Isso, tu encontrar a tua fonte lá, o teu contato no hospital. No meio desse caminho, tu parou numa das barreiras e eles te tiraram do táxi. Exatamente. Enfiaram a arma na tua cara e tu ficou sentado um tempão ali, né? Até chegar um outro cara de jaqueta da Adidas. Pois e aí eu tava lá no chão, né? Os caras... Rolou uma coisa muito louca nesse momento, porque ficavam 7, 8 caras apontando armas na minha cabeça e gritando comigo em árabe, né? E, cara, assim, eu achando que ia ser executado, né? E aí os caras faziam isso, paravam, aí saíam, ficavam só 3 ou 4 de olho em mim, aí daqui a pouco voltavam os outros e continuava aquela coisa, aquela tortura psicológica de novo, né? Os caras apontavam a arma na minha cabeça
Cara, é um negócio tão pesado pra sua cabeça que tinha hora que eu quase pedia pro cara atirar, sabe? Pra acabar com aquele negócio logo. E aí teve uma hora que um deles falou assim pra mim: Brasília. Aí eu falei: isso, eu sou brasileiro. Aí o cara falou: futebol. Aí eu falei: gosto de futebol. Aí eles riram, e aí um deles falou assim pra mim: Real Madrid ou Barcelona? Eu falei: Barcelona. E aí os caras riam, meio que provocando um ao outro, tipo, ó, ele gosta do meu time. Sim. Aí o outro cara falou assim: Messi ou Cristiano Ronaldo? Aí eu falei: Messi. E aí eles continuavam sorrindo. E aí um outro cara falou assim: Maradona ou Billy? Billy. Eu falei: Billy? O cara: Billy, the black guy. Eu falei: não, the black guy é Pelé. O nome do cara é Pelé. E aí eles riam, né? Agora, o curioso é que essa conversa de futebol tão amena rolou com os caras apontando uma arma pra mim, entendeu? Sim. Ninguém parou de colocar a arma na minha cabeça pra falar de futebol, não. Era conversando com os fuzis da minha cabeça, assim. Mas é engraçado que por trás daquilo tem um ser humano ali que quer interagir sempre tem, e ser da Patrick, paz, sempre né? tem, cara. Sempre tem. Sempre tem. Ninguém é só perverso, entendeu? Sempre tem um ponto ali de mandar. Até porque, cara, e lá na Síria eu vi claramente isso. Não tem só vilão nem inocente na história. Os dois lados têm os erros, entendeu? Tanto o governo quanto os rebeldes, né? Os dois lados têm seus erros e seus acertos. E foi isso que me levou a querer ir para a Síria. Eu sempre falei que eu queria mostrar o lado humano da guerra. Porque, para vergonha da imprensa brasileira, até hoje eu sou o único jornalista do Brasil de um veículo grande que foi para a Síria cobrir a guerra, né? Isso é ridículo, cara. A gente tem imprensa grande, forte, e as pessoas não vão, cara, cobrir a guerra de verdade. Teve jornalistas que foram ficar do Brasil, ficaram em Damasco, né? Não era, assim. Você ficar em Damasco é como, imagina que está rolando uma guerra em Campinas. Imagina que o Brasil entra em guerra, Campinas é o foco. Tá lá, o governo federal, o exército bombardeando Campinas. Aí o cara sai de Nova York para cobrir a guerra e fica aqui em São Paulo. Não cobriu a guerra, né? Sim. É isso, entendeu? É isso. Inclusive foi proposto pra ti, né? Quando tu chega lá em Damasco, algum amigo teu fala: fica aí em Damasco, faz a matéria daqui mesmo. Exatamente. E não vai pra lá. Exatamente. Mas nesse momento que te tiraram do táxi e ficaram conversando de futebol contigo, o que tava acontecendo? Tava esperando o que ser resolvido Eu não ali? sabia, ninguém me dizia nada, cara. Isso era uma coisa que foi muito angustiante, porque ninguém me disse nada. O tempo todo, nunca fui informado do que iam fazer comigo, do que estavam fazendo. Eu não sabia de nada. E o doido é que, assim, cara, o ser humano, ele se habitua a qualquer situação, cara. Por exemplo, eu morei no Rio de Janeiro um tempo, né? Fui lá dirigir uma revista em no final de 2008 para 2009. E no Rio, cara, tem dia que o túnel fica fechado pelo tráfico. O tráfico fecha o túnel, acabou. Nossa redação ficava no centro. Várias vezes à noite a gente ouvia tiros no morro. E a parte do dia a dia. Pessoas se acostumam a isso. Vira rotina. E aí lá na Síria, eu, nesse momento, né, eu no chão, lá na calçada, os caras perto de mim, né, com a arma na minha cabeça, conversando sobre futebol, e a gente ouvindo tiros, bombas pela cidade, cara. Você tá aqui conversando, né, povo, e tá tudo normal. Mas nesse início Os caras nem susto tinham mais, entendeu? Mas tu tava... Não, claro, né? Eu ouvi os tiros e eu ficava, cara... Tu tava assustado, né? Tá muito mais perto do que a gente imagina, né? Sim. Você via claramente. É que tu ficou quantas horas nessa situação? Cara, eu acho que foram, não sei, acho que umas 2 horas talvez, né? Da hora que me pegaram, me tiraram do carro, né? Na rua, na hora que pegaram um táxi, até me levarem para outro prédio, acho que umas 2, 3 horas, não tenho certeza. E aí, arrumaram um sargento que falava inglês, né? Foi um cara muito gente boa, e assim, um cara genial, que ajudou bastante. E as coisas estavam caminhando, a gente conversando, tudo se esclarecendo. O Yassin, inclusive, me falou como eu chegaria ao hospital para onde eu ia, né? Dava para ir a pé, eu já estava até sabendo o caminho que eu ia fazer, né? Quando chegou um carro civil, né? Saíram 3 caras, sem identificação, sem uniforme, sem nada. Isso é muito preocupante. Porque, cara, nessa situação, carro civil e sujeito sem uniforme é milícia, né?
E aí, esses 3 caras me colocaram dentro do carro, né? E a coisa ficou mais tensa para mim, porque um dos soldados, né, que tinha sido legal comigo, o cara falou, I'm sorry, my friend. Quando te pegaram. Quando me pegaram. Uhum. Aí eu falei, pô, então agora ferrou, né? E aí me colocaram, tinha um cara dirigindo e outros 3 caras, né? Esse carro. Um dos caras pegou a minha mochila e foi com ela no colo no banco da frente. Eu fui no banco de trás com 2 caras do meu lado, né? E os 2 com a arma apontada para mim. E esse carro saiu, né, por dentro da cidade de Homs. E eu vendo a cidade toda destruída, toda aquela cena, né, pavorosa. Garotos muito jovens, com camisas de clubes da Europa, do Arsenal, do Real Madrid, do Barcelona, do Liverpool, do Milan, os meninos correndo pela rua, com armas na mão, com fuzis, dando tiros para o céu e gritando Allahu Akbar, Allahu Akbar, quer dizer, Deus é grande em árabe, né? E eu sabia que aqueles garotos eram rebeldes, né? E o carro passando no meio da rua, e eu vendo tudo isso, e eu pensei, cara, esse cara vai me matar, né? Porque sabem que eu sou jornalista, eu tô aqui no meio da guerra, estão me deixando ver tudo isso, né? É porque vão me matar. Né? Porque se não quisessem que eu visse, podiam colocar uma coisa na minha cara, né? Cobrir minha cabeça. Mas não, se estão me deixando ver tudo isso, é porque vão me matar. E aí comecei a trabalhar na minha cabeça com essa ideia de que eu estava sendo levado para ser executado, né? Que era uma coisa que eu já tinha, né, colocado em mente que podia acontecer. Eu não queria morrer, obviamente, né? Mas estava achando que era isso que ia acontecer. Tu conseguia aceitar essa ideia ou era desesperador? Cara, foi doido, porque ao mesmo tempo que eu não queria morrer, estava com medo de morrer, eu sabia que podia acontecer, entendeu? Então eu não me sentia muito no direito de apavorar, entendeu? Uhum. Porque estava no pacote, entendeu? Sim, digamos tu assinou assim. esse plano quando tu foi pra lá. Tava no pacote. O Caio Fábio veio aqui nesses dias, né? Uhum. E eu fiquei muito em mente com uma parte do Salmo 23 que fala: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Uhum. Eu fiquei pensando nesse verso o tempo todo na minha cabeça, nesse caminho. Qual é a sensação de saber que tá prestes a morrer? Eu quero entender mais. Então, como é que é isso? Vamos chegar lá, Vai melhorar a situação ainda. Aí, esse carro me levou num prédio público, né? Eu sei que era público porque era um prédio muito grande, com um monte de fotos do Bashar al-Assad, do presidente, né? E aí, esse cara que estava no banco da frente, com minha mochila, ele saiu do carro com um fuzil, colocou na minha nuca e ele ia me conduzindo, né? Me empurrando para frente, para a direita, para a esquerda, para onde eu deveria ir. Ele não falava inglês. E aí, a gente chegou num ponto em que tinha uma escada só para descer. Era um corredor assim estreito, um pouco mais largo do que meus ombros. E aí eu fui descendo e o cara com a arma na minha cabeça, né? E quanto mais eu descia, mais escuro ficava, né? E eu vi o que no fim da escada me pareceu ser uma parede. Aí eu falei, negócio sem saída, né? Escuro, o cara vai me matar aqui, né? Aí eu fechei os olhos, baixei a cabeça, comecei a descer os degraus bem lentamente, né? Tateando degrau por degrau com os pés. Fiz uma oração, entreguei a alma a Deus e esperei o tiro, né? E desse jeito que eu falei, né? Com os olhos fechados, cabeça baixa, eu descendo bem lentamente, fui descendo. E de repente eu senti uma pancada na minha cabeça e eu ouvi um barulho. Pá! E aí, cara, quando eu conto isso, eu dou muita palestra sobre essa história toda. Quando eu conto isso, as pessoas riem hoje em dia, mas na hora não foi engraçado. Quando eu senti a pancada na minha cabeça e ouvi o barulho, eu tive certeza que era o tiro na minha cabeça, né? E aí eu fiquei tranquilo, eu fiquei aliviado, pensei, putz, acabou, né? Que bom que foi rápido, né? E eu fiquei parado, os olhos fechados, achando que estava morto. E aí eu senti alguém me empurrando. E eu achei aquilo muito estranho, porque eu pensei, cara, acabei de morrer, tem alguém já empurrando aqui, né? Jesus, O que é que tá acontecendo, né? Mas não abri o olho, né?
E aí me empurraram de novo. Aí eu abri o olho já chateado, já ia brigar com o anjo, né? Que tá empurrando por quê? Aí quando eu abri o olho, eu vi que não era uma parede no fim da escada. Era uma porta de ferro, daquelas de correr assim, entendeu? Aí quando o cara abriu, ali dentro tinha uma delegacia improvisada. A pancada que eu senti na cabeça e o barulho que eu ouvi era a minha cabeça batendo na porta de ferro, entendeu? Sim. Bateu, eu senti a pancada e eu ouvi o pá, né? E a tua pergunta, cara, foi muito, eu digo que foi muito bom sentir aquilo, sabe, cara? Primeiro aquela certeza de que eu ia morrer, porque foi bem diferente de outras situações que eu tive de ameaça, porque ameaça é um risco, né? Eu tenho moto, já passei acidente de moto que você pensa, putz, vou morrer, sabe? Mas não é você pensar, sabe? É você ter certeza absoluta, entendeu? Uhum. E foi bom sentir aquilo, cara, porque eu fiquei muito tranquilo, sabe? Eu senti que estava preparado, que tava bem, tava tranquilo, não devia nada a ninguém, sabe? As pessoas que eu amo sabiam que eu as amo, não tinha ninguém que eu sentisse que eu tinha de ter perdoado, não perdoei, sabe assim? Eu tava muito tranquilo, sabe? Isso foi muito bom sentir, velho. Foi mesmo, assim, eu me senti, se fosse aquela hora, eu até pensei assim, cara, eu sabia que isso podia acontecer, eu pelo menos vou morrer onde eu queria estar, fazendo o que eu queria estar fazendo, sabe? Cobrindo uma guerra que era o meu sonho. Eu sabia que isso podia acontecer. Então, assim, eu pensei isso. Vou morrer onde eu queria estar, fazendo o que eu queria estar fazendo. E eu li a matéria depois, muito tempo, daquela mulher que eu falei, a britânica, que morreu em Homs, né? Uhum. 2 meses antes de ir pra lá. Mary Colvin, chama ela. E eu vi a matéria depois sobre o caso dela, a mãe dela dizendo, estou muito triste, obviamente, mas o que me consola é saber que minha filha morreu fazendo o que ela amava. Então, assim, eu sentia isso, sabe assim, cara, estou em paz com Deus, com as pessoas que eu gosto, vim aqui fazer meu trabalho que eu queria fazer, se for para morrer assim, tá tudo bem, entendeu? Uhum. Então é um sentimento de paz quando eu senti. Tu tá perto da morte. No meu caso, sim. Tem gente que se desespera, né? Uhum. Eu fiquei muito tranquilo, cara. De verdade. Mas aí tu entra nesse lugar e aí tem um cara magrinho lá. O cara que parecia ser o chefe deles, né? Parecia ser o delegado lá. E o cara começou a... Eu fui fichado, né? Que pouco depois, né? Alguns dias depois, o que eu achei muito humilhante acabou sendo uma coisa boa, né? Mais pra frente. Fui fichado, pegaram minhas digitais de todos os dedos. Eu fiz aquela fotinha com um número, entendeu? De frente, perfil. E era tão humilhante que até o número era tosco, cara. Era um papelão com o negócio escrito, né? Que eles escreveram lá na hora. E aí depois esse cara que parecia ser o delegado, não lembro se foi depois ou foi antes disso, de ser fichado, não lembro. Realmente não lembro. Mas esse cara começou a me entrevistar em árabe e tinha um cara que traduzia, né? Por inglês, eu respondia em inglês e assim ia. E o tal do delegado, eu acho que é delegado, escrevendo num papel. E aí depois me deu esse papel para eu assinar. E era um papel timbrado da polícia síria, escrito em árabe, no meio de uma guerra. E o cara mandou eu assinar, como se fosse meu depoimento. Aí eu falei, cara, não vou assinar isso, tá em árabe, eu não falo árabe. E o tal do chefinho lá, gritando comigo, mandando assinar, eu falei que não ia assinar. E aí 2 caras me seguraram, eu estava sentado numa cadeira, 2 caras me seguraram. No mundo árabe, os homens fumam muito, os caras fumam o tempo todo. O delegado estava fumando, né, esse cara. Ele tirou o cigarro da boca, aceso, e veio com o cigarro pro meu olho assim, gritando comigo. E o tradutor dizendo que ele ia queimar meu olho se eu não assinasse. Eu falei que não ia assinar. E ele chegou bem perto assim, eu falei que não ia assinar, ele desviou o cigarro e queimou na minha cara, apagou na minha cara o cigarro. No livro tem a foto do meu rosto com a cicatriz ainda da queimadura. E aí esse cara acendeu outro cigarro e veio de novo com um cigarro no meu olho. E eu falando que não ia assinar, não ia assinar. E aí, cara, ele chegou tão perto que eu senti o calor na minha retina. Aí eu pensei, cara, esse cara vai realmente me cegar, né? Eu falei, tá bom, eu assino. E aí ele me deu o papel e eu fiz uma loucura, porque eu não assinei. Eu só escrevi meu nome. Em letra de forma, né? Eu inventei lá uma assinatura maluca lá. Mas não era minha assinatura real. E foi loucura aquilo, porque naquele momento ele tinha confiscado minhas coisas já, né?
máquina fotográfica, o celular. Eu tinha levado uma máquina filmadora da redação para poder fazer vídeos lá também. E também tinha confiscado o passaporte. Se ele fosse comparar a minha assinatura do passaporte com o que eu fiz, ele ia ver que não era real, entendeu? Mas ele não fez isso, infelizmente ele não fez isso. Aí eu passei a noite nesse lugar, algemado. Junto com um cara, né? E tem uma coisa interessante. Tinha um policial me olhando, né? A noite toda. Uma coisa que eu achei interessante no livro, sempre que tu tá numa situação de perigo, assim, tu tenta conhecer a história do cara que tá te causando perigo. Então, talvez isso, Petri, seja uma coisa, não é consciente, mas talvez seja algum mecanismo de autodefesa, né? Eu tirar o foco da minha agonia e tentar, assim, conhecer a história do outro, sabe? Uhum. Porque isso desvia minha atenção, né? Eu vou ocupar a mente, eu vou trabalhar. Eu não faço isso para tentar conquistar o cara, né? Uhum. Fazer o cara depender de mim, não. Eu faço, é um interesse genuíno da minha parte. Mas naquela situação, o normal seria que eu estivesse preocupado comigo, né? Ou em pânico, apavorado, não. Aí talvez seja isso, seja algum mecanismo de autodefesa que eu crie inconscientemente para desviar o foco da minha tragédia pessoal, entendeu? Aí nessa noite tu dorme algemado na cama, com o guarda dormindo na outra cama, e tu tenta bater um papo com ele, né? Conversei um pouco com ele para entender um pouco da história dele, até falo disso no livro também, a história do cara. E aí no dia seguinte de manhã, me disseram que ia ser solto, e aí eu acreditei, né, tudo bem, mas aí me colocaram num caminhão fechado, um caminhão-baú, cheio de presos. Muitos deles, eu tava com minha roupa normal, né? Os outros presos, cara, muitos deles com roupa de presidiário, laranja. Alguns acorrentados uns aos outros pelos pés e algemados, né? Eu também estava algemado. E eu vendo aquilo, falei, cara, assim, o que é que eu faço com esses caras, entendeu? E assim, eu tenho ascendência italiana, né? Rosto fino, nariz grande, que também parece com um árabe, né? E para ir para a Síria, eu fui bem bronzeado, como eu estou agora, estava no Recife, cheguei anteontem, inclusive. Eu estava bem bronzeado e estava de barba, né? Eu fui assim, de propósito, para parecer um deles, né? E funcionava, porque na Síria, cara, vários lugares as pessoas iam falar comigo em árabe e eu fingia que entendia, né? Uhum. Eu sei falar em árabe, assim, pouquíssima coisa, não serve para nada, mas assim, o cumprimento, o salam aleikum, né? Uhum. Aleikum salam, a resposta eu conheço bem. E aí, nesse caminhão, os caras achavam que eu também era um deles, né? E aí vinham falar comigo em árabe, eu só fazia assim, fingia que entendia, enfim. E aí o caminhão chegou num presídio, esses presos estavam acorrentados pelas pernas, né, pelos pés. Foram conduzidos para outra ala, e eu e mais uns, não sei, 3, 4 caras, não lembro realmente, fomos levados para uma ala subterrânea, que tinha só 4 celas. Eu tentando explicar ao agente penitenciário que tinha algum erro ali, né? Porque me disseram que eu ia ser solto e estava ali. Eu falando com o cara em inglês e ele não respondia. Na verdade, não eram só eu e mais 3, não. Acho que éramos umas 10 pessoas nessa ala. Porque eu lembro que quando a gente chegou na ala, o agente penitenciário abriu as celas, né? Ele só não abriu a segunda cela. Ele abriu a primeira, a segunda ficou fechada, a terceira e a quarta. E eu lembro que os presos iam entrando, né? De forma aleatória, assim, nas celas. E eu falando inglês com o agente penitenciário, ele não respondia. E aí um cara da primeira cela falou comigo em inglês, posso ajudar? Eu falei, cara, claro, né? E aí eu contei para esse cara o que aconteceu comigo, ele falava em árabe, né, para o agente penitenciário. E no fim das contas ele falou assim, ó, ele está dizendo que você vai ficar aqui essa noite, vai dormir aqui hoje, porque seus documentos foram para Damasco e vão esperar o governo autorizar a tua libertação. Aí eu falei, cacete, cara, eu vou ficar num presídio à noite, que merda, não sei o quê. Mas não tinha jeito, né? Não tinha o que fazer, então tá. Aí eu pensei, cara, já que aqui nessa cela tem esse cara que fala inglês, vou ficar aqui, né? Ao menos tem um cara que eu consigo conversar com ele. Aí entrei nessa cela. E ali dentro, cara, assim, ao todo eu fiquei 6 dias preso, né? Primeiro dia naquela delegacia improvisada e 5 dias no presídio. E ali dentro eu consegui encontrar o que eu fui buscar na Síria, né? Que é o que eu falei, né? O lado humano da guerra, né? Uhum. Porque ali na cela, cara, eu fiz... Nessa cela éramos eu e mais uns 20 presos. Eu dormia no chão, comia no chão. Foi muito humilhante. Ninguém me dizia nada que ia ser da minha vida.
Todo dia tu achava que ia ser o último, né? Que tu ia embora no dia seguinte. Né? Ou ser morto, né? Tava sempre nessa dúvida. Foi muito angustiante, mas ao mesmo tempo foi uma experiência humana muito rica, sabe? Porque, cara, eu fiz amigos lá dentro, eu me sentia confortado, sabe? Consolado. Do ponto de vista humano, foi uma experiência muito rica ali dentro, cara. Como é que, quando tu entrou na cela, fecharam a porta e tu pensou, putz, me fudi, tô preso na Síria, ninguém me diz nada do que tá acontecendo, o que vai acontecer aqui? Aí tu começa a entrar num desespero lá dentro, por mais que tu tava se dando bem com o pessoal e tu fez grandes amigos, a tua mente tava pirando, tava ficando ansiosa e desesperada, né? Isso tem vários balanços de esperança e desesperança durante essa história toda, né? E o pessoal te ajudava lá dentro com tudo isso. Quem são